Imagine morar numa cidade onde a sua única lição de casa é aprender a ser a pessoa mais forte, letal e disciplinada do mundo, sem essa de moleza ou conforto de casa. Bem-vindos a mais uma das nossas explicações visuais. Hoje a gente vai mergulhar nos segredos da antiga Esparta para entender como eles criaram a sociedade militarizada mais casca-grossa e imbatível da história. Para entender a jornada incrível desses guerreiros, a nossa explicação de hoje vai passar por 5 fases rápidas: o berço dos guerreiros, as 3 camadas sociais, a famosa escola militar Agogê, a força surpreendente das mulheres e, por fim, quem é que mandava de verdade na política. Vamos direto ao ponto. Parte 1. O berço dos guerreiros e a origem dos dórios. Esparta ficava escondida no meio das montanhas do Peloponeso, bem isolada do mar. Ela foi criada pelos dórios, um povo que, respirava a arte da guerra. A geografia fechada virou o cenário perfeito para uma cultura de combate. Mas o que será que acontecia com um bebê espartano no exato dia em que ele nascia? Já vou adiantando, os pais não tinham a menor palavra sobre o destino do próprio filho. O bebê pertencia ao Estado. A coisa era intensa logo de cara. O recém-nascido era levado para um conselho de anciãos. Se eles batessem o olho e achassem que o bebê era fraquinho, a história acabava ali. A criança era simplesmente jogada num abismo chamado Apotetos, lá no Monte Tageto. A lógica fria deles era a seguinte: não valia a pena manter na cidade alguém que não fosse crescer para ser uma força da natureza perfeita. Dá só uma olhada em como o caminho de alguém já estava todo desenhado desde o primeiro suspiro. Nasceu? Passa pelo julgamento implacável dos anciões. Fez 7 anos de idade? O Estado arranca a criança de casa e assume o treinamento. Sobreviveu a tudo isso? Parabéns! A vida adulta inteira vai ser dedicada a lutar como soldado. Nenhuma chance de escolha profissional, um destino totalmente traçado. O que nos leva à parte 2, as 3 camadas sociais e a extrema desigualdade de Esparto. Agora, o que é muito interessante de notar é que nem todo mundo tinha o privilégio de ser um guerreiro, tá? No topo, como grandes chefões, ficavam os esparciatas, os donos das terras e os únicos com voz na política. No meio, os periecos, que eram livres, focados no comércio e artesanato, mas não apitavam nada no governo. E lá embaixo, segurando a barra da cidade inteira, os ilotas. Eles eram trabalhadores forçados, presos à terra. Basicamente, os ilotas suavam a camisa de sol a sol para que os esparciatas pudessem passar o dia inteiro, literalmente, treinando para a guerra. E para essa elite, o sonho de consumo absoluto era virar um hoplita. A gente está falando daquela infantaria pesada assustadora. Só que, em Esparta, ser hoplita não era um emprego, era o passaporte para a cidadania. Quem não aguentasse o serviço militar brutal ou não conseguisse bancar a própria armadura gigante, ficava de fora da roda política. E isso nos joga direto na parte 3, a famosa Escola Militar do Estado, a Agogê. Esquece conforto, videogame ou lanchinho da tarde. Aos 7 anos de idade, os meninos iam para essa escola de sobrevivência implacável. Regra número 1, cabeça totalmente raspada. Eles andavam descalços o tempo todo para calejar bem os pés. Recebiam só uma peça de roupa por ano, mesmo no frio congelante do inverno, e para piorar, dormiam no chão duro. Tudo planejado nos mínimos detalhes para criar corpos inquebráveis. Sabe qual era a grande sacada de toda essa dureza? Eles não queriam formar grandes filósofos ou pensadores livres. A meta principal era uma só: obediência cega. As tropas de crianças eram moldadas para suportar qualquer dor, não questionar absolutamente nenhuma ordem e atropelar quem visse pela frente no campo de batalha. Aí a gente entra na parte 4, a força das mulheres. Esse é um detalhe que muda tudo. Ao contrário da maior parte do mundo antigo, onde as mulheres costumavam ficar reclusas em casa, Esparta ligou o modo turbo. Enquanto os meninos levavam pancada no treinamento de guerra, as meninas também pegavam pesado. Elas corriam, saltavam, jogavam discos e dardos com muita energia. O raciocínio do Estado era muito simples. Esparta precisava de mulheres atléticas e gigantes, porque mulheres fortes gerariam bebês ainda mais fortes para o exército. Zero espaço para qualquer tipo de fragilidade. Mas no fim do dia, tanto meninas quanto meninos aprendiam a mesmíssima lição, que os instrutores adoravam repetir. Controle e obediência também são manifestações de força. Não adiantava nada ser a pessoa mais bombada e invencível se não soubesse trabalhar junto com o grupo. Proteger e servir a comunidade de Esparta era a única coisa que importava de verdade. Chegamos então à parte 5. Quem é que ditava essas regras todas? Quem manda em Esparta? Para manter esse relógio funcionando, Esparta vivia sob uma oligarquia.
Atenas tinha a democracia, mas os espartanos passavam longe disso. Lá, o poder ficava trancado nas mãos de um clubinho super exclusivo de militares de elite. Era o domínio total de poucos, dando as cartas na vida de todos os outros. A estrutura era uma teia de controle bem equilibrada. Tinha logo 2 reis ao mesmo tempo, a diarquia. Um cuidava dos deuses e o outro das guerras. Mas quem segurava a rédea curta mesmo eram os éforos, 5 caras que podiam simplesmente vetar as decisões dos reis. Também tinha Gerúsia, formada pelos anciãos, e a Ápela, que era a Assembleia dos Cidadãos de Elite. E por falar na Ápola, olha que fato fascinante sobre como eles decidiam as leis. Esquece papelzinho secreto em urna. Eles votavam com barulho. A proposta era lançada e os cidadãos começavam a bater palmas e gritar. A ideia que recebesse mais aplausos e fizesse mais eco no espaço era a vencedora. Quem gritasse mais alto ganhava a lei. Imagina a bagunça. Claro que toda essa disciplina insana transbordava do campo de batalha para os esportes. Não choca ninguém saber que os espartanos eram uma verdadeira lenda nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Eles simplesmente dominavam as competições, já que o corpo deles vivia sob esforço máximo. E o respeito era tão grande que rolavam até as famosas tréguas sagradas. As guerras paravam só para garantir que esses atletas implacáveis pudessem viajar em segurança para competir. Esparta é sem dúvida o caso mais extremo do que acontece quando uma sociedade abre mão do indivíduo e do conforto para criar uma máquina perfeita para o Estado. E com isso, fica uma provocação para a gente pensar. Vivendo com todas as regalias da vida moderna, será que alguém hoje em dia conseguiria durar um único dia dormindo naquele chão frio e obedecendo a essas regras de ferro? Fica aí a reflexão sobre o verdadeiro custo da força bruta. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima explicação.